Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Os irmãos podeis tomar assento, por favor. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para abrir a vossa Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Desde já eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade que me foi concebida esta noite de estar ministrando a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que para mim é um motivo de alegria, principalmente por esse corpo de obreiros e de pastores que eu tenho profunda admiração e respeito. Que Deus possa os abençoar esta noite. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Nossa, irmão, mas já está na hora da leitura para a ceia, já vai partir o pão e beber o vinho? Não, irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração nos versículos que antecedem a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, os crentes pentecostal batizados no Espírito Santo que acharam, pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, repita, irmãos, traído. Mais forte, traído. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repita: em memória. Em memória. Em memória. Em memória. De mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Com o dedo na Bíblia, irmãos, vamos pular para o livro de Filipenses. Carta de Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queridos, quando começamos a ler a palavra de Deus na carta escrita para a igreja de Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo fazendo uma correção, mais uma de suas correções importantes na igreja de Coríntio. Coríntio, para os irmãos que não conhecem muito bem, era uma igreja um pouco problemática. Tanto é que Paulo trata diversos assuntos importantes, com a membresia, falando para os líderes, mas com o intuito de atingir a membresia em geral da igreja de Coríntios. Irmãos, Paulo vem trazendo para aquela igreja uma organização, um sentido, uma direção para o momento em que eles fossem ceiar ao Senhor. Conta os estudiosos e historiadores, e se os irmãos lerem os versículos acima, podemos deduzir isso também, que no momento da ceia, no momento que eles iam ceiar em Coríntios, não havia uma organização, não havia ali um momento em que um esperasse os outros. Tanto é que conta que muitas pessoas saíam de lá embriagadas, porque chegavam para a ceia e tomavam bastante vinho, comiam bastante pão. É até engraçado de falar, mas é como se não jantassem em casa para jantar, porque à noite ia ter a ceia na igreja. Muitos não esperavam uns aos outros. Um ia, comia, depois o outro ia, depois um tomava o vinho agora. Uma desorganização e uma falta de direção. Então Paulo começa a escrever: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha, queridos, já logo no versículo de número 23, Paulo começa a discorrer de algo muito importante, e ele já acentua algo forte neste versículo. Ele traz a seguinte escrita: o Senhor Jesus, eu vou vos passar eu vou vos ensinar o que eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Glória a Deus. Ele estava começando a trazer uma importância, uma relevância maior para aquele momento. Falando: olha, meus queridos, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É lindo, é maravilhoso apreciar na palavra de Deus o objetivo da salvação de Deus intrínseco dentro da mente de Jesus. Porque ele estava em um momento que ele sabia que estava sendo traído, que ele sabia que ele seria entregue, que ele sabia que ele ia ser moído pelas nossas transgressões, moído pelos nossos erros, moído pelo pecado do mundo. E mesmo assim, Jesus pegou o pão. Ele tinha um objetivo, e o objetivo de Jesus
era o objetivo do Pai, que era movido 100% por amor a mim e a você. Na noite em que ele foi traído, ele não deixou o seu objetivo. Ele pegou o pão, ele deu graças a Deus, ele partiu o pão, ele distribuiu o pão e falou: tomai e comei, este é meu corpo e meu sangue, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele estava dizendo: olha, eu estou sendo traído, olha, eu estou passando por um momento, eu vou passar por um momento difícil, eu vou passar pelo momento do Calvário, mas mesmo assim, o meu corpo, eu vou doar por amor a vocês, o meu sangue, eu vou derramar por amor a vocês. Quando você comer, quando você beber, faça isso em memória de mim. Olha, irmãos, é impressionante como Jesus enfatiza a palavra memória. É impressionante como ele dá ênfase à palavra memória. Você sabe por quê? Porque o ser humano tem a memória curta. Porque o ser humano, ele esquece rápido. E Jesus estava falando, e Paulo estava escrevendo a Coríntios: todas as vezes que vocês sentarem para cear, lembre-se do meu sacrifício na cruz. Lembre-se do meu sangue derramado na cruz. E lembrando disso, vocês comem e vocês bebem. O ser humano, ele tem a memória tão curta, irmãos, que Deus essa semana deve ter te livrado de várias coisas. E mesmo assim você já deve ter esquecido. Que durante o nascimento e o crescimento do seu filho, Deus operou diversas maravilhas na vida do seu filho. E talvez você já tenha esquecido. Mas Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Tem que lembrar. Ah, mas irmão, todo mês, toda ceia, eu tenho que vir, eu já sei que vai ter o pão, eu vou comer o pão, depois eu vou beber o vinho. Todo mês, o ser humano tem a memória curta. E Jesus não quer que saia da sua mente aquilo que trouxe a sua salvação. Como ele sabe que nós temos uma memória curta, ele quis manter vivo, falando: comei, bebei, mas você vai ter que lembrar do Calvário. Você vai ter que lembrar do sacrifício na cruz. Você vai ter que lembrar que era você que era para ter sido chicoteado, que era você que era para ter sido pregado naquela cruz, que era você que era para ter usado aquela coroa de espinho, que era o seu sangue que era para ter sido derramado, mas eu fui no seu lugar. Eu peguei o seu pecado, eu doei a minha vida. E pulamos para Filipenses 2. Pelo que Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, entregando a morte de cruz. Aleluia. Esse silêncio é maravilhoso. É essencial. Você precisa lembrar que Jesus morreu por amor a você, por amor a mim e por amor a nós. Mas, irmão,
Eu já sei disso. Não, você não sabe. Você precisa lembrar. E eu quero aqui tipificar para os nossos dias. Olha aqui, queridos. É como se fosse uma cena de um filme. E nessa cena de um filme, alguém estava com uma arma apontada para a sua cabeça, para o seu peito. E no momento do tiro, alguém vem na frente e pula e recebe aquele tiro no seu lugar. Quando termina o filme, quem que é o herói? Aquele que levou o tiro no seu lugar. Que nesta noite, ao participarmos da ceia do Senhor, podemos ter convicção não apenas que Ele doou o seu corpo e o seu sangue, mas que Ele é o nosso herói. Será que o nosso herói merece uma salva de palmas? Glória a Deus. Era você, mas Ele estava no seu lugar. Ele é o teu herói. Mas aí nós continuamos lendo o que Paulo falou. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o meu cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente, essa tradução eu acho ela ideal. Todo aquele que participar da ceia do Senhor indignamente. Indignamente é uma junção de duas palavras. A pessoa indigna, mas mente. Significa uma mente que não esteja reconhecendo o sacrifício de Jesus. É importante que você entenda que nós devemos prestar a nosso Deus o nosso culto racional. A igreja em Coríntio, quando ia se assentar, nem lembrava do sacrifício de Jesus. Nem lembrava do sangue derramado na cruz. Vamos trazer para os nossos dias? Era como se chegasse na igreja. Licença aqui, pastor. Tá, beleza. Vamos lá. Beleza, o pão. Peraí, só um minutinho, obreiro. Deixa eu enviar essa mensagem. Você viu o que aconteceu lá na novela das 9? Você viu o que aconteceu lá? Mataram o fulano de tal. E o sacrifício de Jesus era esquecido. O sacrifício de Jesus era deixado de lado. Ou seja, a mente, os pensamentos daquela pessoa não estavam voltada, não havia sentido em que ela estava ali lembrando da morte e do sacrifício de Jesus. Isso acontece nos nossos dias. Indignamente, irmãos, não é apenas você tomar Santa Ceia em adultério,
Não é apenas você tomar Santa Ceia brigado com seu irmão, brigado com sua esposa. Não é apenas você tomar Santa Ceia pelos taxados pecadões, que para Deus não existe. Indignamente é você vir à ceia do Senhor, se assentar na mesa onde Ele está, e sua mente está conectada lá fora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tomar a ceia do Senhor sem dar o valor ao sangue e ao pão, tomar por tomar, é tomar indignamente. E o que acontece? Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nossa, irmãos, era muito forte o que Paulo estava falando lá. Aí quando quem estava lendo respirou, ele já veio: examine-se, pois! Xarabacanda labassurianda labastarabas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o outro. Não é o outro? Não. Não é o meu filho? Não. Não é o meu irmão? Não. Examine-se a si mesmo. Você vai se examinar. Ah, mas me examinar, como é que funciona examinar? Irmãos, como é que é um exame? É um check-up completo. É um hemograma completo espiritual. Por isso, irmãos, que eu posso te falar, a Santa Ceia é um excelente termômetro de como anda a sua vida espiritual. Crente que anda faltando de ceia, irmãos, ele não está dando a devida importância ao sangue de Cristo e ao corpo de Cristo. É lógico, irmãos, eu trabalho no dia da ceia, não estou falando desses casos, os irmãos me entendem. Eu posso ir, mas eu não fui. Por quê? Porque eu tinha uma balada. Eu não fui por quê? Porque eu fui no shopping. Eu não fui por quê? Porque eu tinha aqui na casa de uma amiga, de um amigo meu, e depois eu tomo a ceia. Se você está tomando a ceia no outro dia, por motivos banais, por motivos sem importância, você está fazendo de forma indigna. A sua mente não está dando a devida importância ao sacrifício de Jesus. É lógico, irmãos, os irmãos me entendam. Motivos banais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, você tem que examinar a sua vida. Você tem que examinar. E assim, coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, para mim participar da ceia, eu tenho que discernir o que eu estou fazendo. O que é discernir, irmãos? Discernimento é quando você conhece, é quando você sabe, é quando você está na sua mente o que você está fazendo. Prestai ao Senhor o vosso culto racional.
E por causa que tem muitas pessoas que não estão discernindo o que estão fazendo, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns aos outros a comunhão da igreja. Você tem que saber o que você está fazendo. Mas você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Ah, mas tem que estar em comunhão? Jesus não tomou a ceia sozinho. E no momento da ceia ele não estava sozinho, ele estava com seus discípulos. Em união. A igreja tem que estar discernida do que está fazendo e reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Tem dois tipos de reconhecimento. Ai, meu Deus do céu, o meu Jesus morreu. O meu Jesus foi crucificado naquela cruz. Imagina aqueles pregos entrando na mão, imagina aqueles pregos entrando. Jesus está morto. Existe o outro tipo de reconhecimento. Jesus já ressuscitou. Ele já está vivo. Os dois são perigosos, irmãos. Os dois são perigosos. Porque quando você apenas comemora, apenas vê o lado de Jesus ressuscitar, e esquece que era você para estar ali, você está deixando parte do sacrifício de Jesus. É completo! Ele foi, ele se sacrificou, ele doou a sua vida. Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, Buda não ressuscitou. Ao terceiro dia, Maomé não ressuscitou. Mas ao terceiro dia, ao chegar Maria naquele lugar, ela se deparou com o anjo do Senhor. Porque você buscai o vivente dentre os mortos, não é certo que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Olha, irmãos, eu já estou finalizando. Mas agora vem a melhor parte. Na verdade, todas as partes são boas. Mas, irmãos, escuta só. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a glória conquistada na cruz é do nome de Jesus. Ela não é sua. Ela não é do ministério. Ela não é das igrejas. A glória conquistada
naquela cruz era o nome de Jesus. Quer prova disso? Chega para o endemoniado, põe a mão na cabeça dele e fala: sai em nome da Assembleia de Deus. Ele não vai sair. Sai em nome da Igreja Batista, nome da Igreja X. Ele não sai. Não, peraí, deixa eu usar um nome forte aqui. Sai em nome do presidente da República. Sai em nome da maior autoridade que tem nesse país. Sai no nome do cantor que cantou e a glória de Deus desceu. Sai em nome do pregador fulano de tal. Sai em nome do bispo fulano de tal. Sai em nome do presbítero fulano de tal. Não! Saia em nome de Jesus! Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Se comerdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Em meu nome. É no nome de Jesus que o milagre acontece. É no nome de Jesus que as vidas são transformadas. Eu quero convidar, com a permissão do pastor, a igreja para se colocar de pé. Irmãos, para encerrar, eu quero finalizar enfatizando algo para os irmãos. Que nesta noite, nós sabemos o que estamos fazendo. A nossa mente está conectada a este local. Mas eu vou te dar uma dica de vitória para a sua vida. E receba essa dica em nome de Jesus. Nunca deixe de fazer um memorial para Jesus. Nunca deixe de fazer um memorial para Jesus. Essa noite você está lembrando que Ele sofreu na cruz pelas nossas transgressões. Mas amanhã, quando você tiver com o seu carro parado em frente à igreja, e um assaltante chegar para abordar 2 pessoas em frente ao estacionamento onde o pastor Flausilino entra, você está dentro de um carro sem reação, você tem um memorial que Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias, e você não será atingido. Isso aconteceu comigo na terça-feira aqui na porta da igreja. Mas glória a Deus que nada me aconteceu. Quando você entrar por essas portas enfermos, faça um memorial na sua mente. Jesus cura a enfermidade, Jesus pode me curar. No congresso das irmãs eu entrei assim, no último dia. Uma hérnia de disco. Eu entrei com o meu instrumento assim, Cadê o irmão Alexandre? O irmão Alexandre está de prova. Uma dor incrível. Mas ao final daquele culto, xarabacandalabá. Aleluias! Eu fiz um memorial que Ele cura e Ele me curou. Aleluias! Glória a Deus! Eu quero dizer para você, você não tem uma bomba. Você não tem um porta-avião em suas mãos. Você não tem mísseis. Você não é que nem a Coreia do Norte que tem bomba nuclear que está ameaçando o mundo inteiro. Mas você tem o nome de Jesus. E ao nome de Jesus, todas as forças desse mundo têm que se prostrar e obedecer. Ele disse para o vento: acalma-te, e a natureza se acalmou. Ele falou para Gadareno, para aqueles demônios: vai embora, e os demônios obedeceu. Ele falou para a enfermidade: larga corpos, e a enfermidade largou. A natureza, a doença, o mundo espiritual, o mundo material, todos estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Eu gostaria de orar. Oh, aleluias. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça esta noite. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, na tua casa. Oh Jesus, oh Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, pelo que levou as minhas transgressões e me fez digno de entrar dentro desta igreja esta noite e participar da sua ceia. Jesus, que disse para Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Jesus que disse para o cego, veja, e o cego viu. Jesus que ressuscitou, e o seu nome está acima de todos os nomes. E toda língua tem que confessar que o Senhor é Deus. É a Ti que nós buscamos esta noite. É na presença Tua que nós estamos, e nós sabemos que o Senhor veio participar dessa ceia conosco. Eu te peço, Senhor, enquanto tomarmos essa ceia, não, Deus, eu vou mudar minha oração, que neste momento, esta enfermidade que está no teu corpo, que tem te atrapalhado de servir a Deus, que tem te atrapalhado de fazer o que você sempre fez para Deus, que ela parta em retirada agora, em o nome de Jesus. Aquele filho drogado, Senhor, que está nas drogas e que nesse instante, em algum lugar nesse mundo, está colocando um cigarro de maconha, crack, cocaína. Liberta essa alma do vício agora, em o nome de Jesus. Essa alma que está assistindo pela internet, esses irmãos que estão aqui, que estão com o coração, Senhor, amarrado, presos, querem aceitar ao Teu nome, mas ainda estão ali com o coração duro. A quebranta esta noite, em o nome de Jesus. Eu peço, Senhor, visita essa igreja do último banco, até este altar, até esta galeria, e a todos que estão para a internet, e derrama da Tua glória, do Teu poder, da Tua bênção, da Tua paz, em o nome de Jesus. Aqui estamos para sentar à Sua mesa, Senhor, conscientes, discernindo o Teu corpo, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou, e está no meio de nós para a glória de Deus Pai. Seja adorado, Senhor, em nome de Jesus.